Boa noite, Moçambique. Sejam bem-vindos ao Análise Económica. Como dissemos na semana passada, todas as quartas-feiras, a esta hora, far-nos-emos aqui na FTV para podermos conversar sobre o melhor da economia, sobre a atualidade económica em Moçambique. Saúdo aqui ao nosso convidado que se encontra no nosso estúdio. Boa noite, Bachita. Como está? Boa noite, Evaristo. Estou bem. E antes de mais, quero agradecer uma vez mais à FTV pelo convite que me formulou para conversarmos em torno de diversos assuntos que dizem respeito à economia nacional e cumprimentar o caro telespectador que nos acompanha. Muito bem, saúdo também a este telespectador, na verdade internauta, porque estamos presentes nas plataformas Facebook e YouTube, onde pode nos acompanhar e pode muito bem saber do que, ficar por dentro do que acontece no nosso país e no mundo. Vamos agora, porque faz parte da nossa rubrica, do nosso programa, o Dicionário Econômico, onde trazemos algumas terminologias para podermos elucidar ao leitor sobre como é que se comporta a linguagem econômica, assim é que é. Voltamos já. Estamos, portanto, de volta depois de acompanharmos o dicionário
econômico e financeiro, e é para o primeiro tema que vão virar as nossas atenções nesta noite, dia 6 de outubro de 2021. O nosso primeiro tema que vamos tratar tem a ver com o que a Total expressou-se nesta semana. Portanto, na semana passada, a empresa petrolífera Total, que atua nas reservas de Cabo Delgado, avançou a Bachita que a decisão da exploração de gás vai para 2026. Nas contas, no início das contas, era de que 2024 seria o início do processo de produção, agora passamos para 2026 e a justificação tem a ver com a situação político-militar. Que implicações tem este adiamento, tendo em conta que todos estávamos à espera de que a produção iniciasse e esta produção pudesse melhorar a economia nacional? Sim, de facto, este adiamento deve-se fundamentalmente à situação de terrorismo que se verifica em Moçambique. Naturalmente que isto vai ter suas implicações a nível daquilo que são as finanças públicas, aquilo que é a economia nacional, atendendo e considerando que o processo de produção de gás natural não é imediato, portanto tem que se fazer aquilo que são os trabalhos de terreno, trabalhos de engenharia, bem como instalação de maquinaria e equipamento que vai permitir que se faça esta extração ou exploração, produção de gás natural e a sua respectiva exportação. Portanto, este adiamento pela Total vai ter as suas implicações para a economia nacional, na medida em que isto altera aquilo que eram as aspirações do Estado moçambicano no que diz respeito à arrecadação de receitas para a materialização de programas e objetivos do desenvolvimento socioeconômico de Moçambique. Portanto, vai-se registrar uma queda, digamos, de arrecadação de receitas, atendendo e considerando que Moçambique esperava que pudesse arrecadar qualquer coisa como 2,5 bilhões de dólares norte-americanos como receitas, portanto, que advêm ou adviriam da exploração e exportação de gás natural. Seriam receitas anuais? Seriam receitas anuais, 2 bilhões de dólares. 2,5 bilhões de dólares. De 2024 em diante. Nos 2024 até mais ou menos... Portanto, são 25 anos. Portanto, 25 anos de exploração. Exato, de exploração. E do ponto de vista portanto, estamos a dizer que Moçambique, o país vai perder 5 bilhões de dólares em 2024 e 2025 por causa desta situação de ataques terroristas na província de Cabo Delgado. E isto vai obrigar o governo, o Estado moçambicano, a ter que fazer uma nova engenharia matemática, a ter que refazer aquilo que era a sua programação financeira para os primeiros 2 anos, nomeadamente 2024 e 2025. E isto vai ter as suas implicações no que diz respeito àquilo que eram os programas do governo, no que diz respeito àquilo que foi o plano de atividades e orçamento para 2024 e 2025. Portanto, isto vai naturalmente criar um déficit cada vez mais elevado no orçamento geral do Estado moçambicano e também terá as suas próprias consequências para a amortização da dívida pública, isto porque Moçambique estava com a expectativa de começar a arrecadar receitas fiscais provenientes da exploração e exportação de gás natural a partir de 2024. E este adiamento pela Total, naturalmente, que vai prejudicar, vai pôr em causa aquilo que eram os anseios, aquilo que eram os planos do governo para honrar com os compromissos de serviço da dívida pública, não só a dívida da Ematum, mas estamos a falar da dívida pública no geral. Portanto, isto vai ter as suas próprias consequências e poderá
obrigar o governo, naturalmente, a ter que pedir uma nova reestruturação da dívida pública, o que também vai ter os seus efeitos nefastos sobre a economia nacional, pese embora, caso os credores aceitem a tal proposta, poderá se estender, neste caso, o período de amortização da dívida pública, mas isto, em termos de custos monetários, vai ser mais elevado, pese embora, em termos de alívio àquilo que são ou serão as finanças públicas, poderá amortizar a situação, mas os efeitos devastadores vão ser maiores. E isto também vai ter as suas próprias consequências no que diz respeito ao comércio internacional ou à balança de pagamentos. Poderá se registrar alguma redução ou algum aumento no que diz respeito ao desequilíbrio da balança de pagamentos do nosso país, que mesmo agora é negativa a balança de pagamentos. Portanto, poderá se registrar um crônico desequilíbrio na balança de pagamentos, afetando de sobremaneira a conta corrente, que é onde, portanto, o Estado ou o Banco de Moçambique coloca as reservas internacionais, especialmente em dólares norte-americanos, para honrar com os compromissos de importação de diversos tipos de bens e serviços. Bachita, estamos numa situação em que lições este adiamento pode trazer-nos? Olhamos para um país que, do ponto de vista de fontes de receitas, tem estado a apostar numa galinha de ovos de ouro que ainda não começou a colocar esses ovos. Estamos à espera de 2024, agora já estamos à espera de 2026. Estivemos à espera anos anteriores para o carvão, em Tete, tivemos a Vale, tivemos a Rio Tinto, achávamos que o carvão poderia salvar-nos, tirar-nos da miséria, agora estamos a achar que é o petróleo, já é um adiamento de 2 anos. Os cenários imprevisíveis que vão ocorrendo, fazendo esses adiamentos, não nos fazem pensar que desafios temos como país, no sentido de pensarmos para outras formas de podermos, tanto, diversificar a economia moçambicana. De que forma? Quais são os desafios maiores que podemos ter? Sim, como desafios, eu penso que temos que gerir as expectativas. Aquilo que ainda não se explorou, ainda não temos ou detemos, não podemos considerar como algo concreto. Isto porque a exploração ou os recursos naturais, particularmente o gás natural, bem como o carvão mineral, depende daquilo que são os interesses das potências ou maiores potências econômicas mundiais, mas também depende eminentemente dos humores do mercado externo, aquilo que é o nível da procura e oferta. Ou seja, fatores externos, bem como internos, têm influenciado muito no que diz respeito, portanto, ao comércio destes commodities. Portanto, os preços do carvão mineral, bem como o gás natural, dependem do mercado internacional. O mercado internacional é que dita o preço que deve ser praticado para cada produto. E atendendo e considerando que nós somos um país subdesenvolvido, que não possui tecnologia, não possui capacidade técnica e bem como, digamos, tecnologia para a exploração desses recursos, nosso país depende de outros países, das maiores potências econômicas mundiais, e estas maiores potências econômicas mundiais colocam o país numa situação de dependência. Portanto, nós dependemos deles para tirar estes recursos. E quando há um problema interno como este de terrorismo, bem como problemas que, por exemplo, têm a ver com a queda dos preços destas matérias-primas, o investidor pode dizer que não, eu vou adiar a exploração deste recurso, isto porque poderá no futuro trazer-me alguns prejuízos. Afinal de contas, o investidor, quando entra numa determinada região para explorar algum recurso, o objetivo não é efetivamente beneficiar, digamos, o país que detém aquele recurso, mas sim é maximizar
os seus lucros. Isso para dizer que nós, como país, não podemos depender, digamos, do setor ou da indústria de hidrocarbonetos para desenvolver o nosso país. Significa que nós temos que olhar para a economia como um todo, olhar para todos os setores econômicos, a partir do setor primário, portanto, a exploração de gás natural é uma atividade do setor primário, estamos a falar também da agricultura, temos que olhar também para o setor secundário, que tem a ver com a indústria manufatureira, a construção civil, e também temos que olhar para o setor terciário, que são setores importantes também para o desenvolvimento econômico de uma nação. Portanto, os países, por exemplo, em vias de desenvolvimento, ou os países desenvolvidos, eles apostam mais no setor terciário, isto porque este setor é menos vulnerável àquilo que são os choques externos e facilmente pode recuperar de diversas crises que têm acontecido no mundo, diferentemente, por exemplo, do setor primário, que tem sido muito abalado quando uma crise emerge no mundo. Portanto, é uma altura de nós, como país, o governo, neste caso, tem que criar políticas mais fiáveis com vista a diversificar a nossa economia, mas isso também passa necessariamente por melhorar a qualidade do ensino. Isto porque quem faz a economia é o próprio homem, e se o homem não tem qualificações, se o homem não tem capacidade técnica, não tem meios tecnológicos para explorar diversos setores de economia ou para explorar diversas atividades econômicas, naturalmente que não pode haver crescimento nem desenvolvimento econômico. Há uma necessidade de se apostar na diversificação da economia do que só dependermos, por exemplo, da exploração de recursos minerais e a agricultura. Portanto, o país possui enormes vantagens comparativas para crescer e desenvolver de forma sustentável. Muito bem, estamos, portanto, esgotado este tema, na verdade, esgotado para efeitos deste programa, porque, do ponto de vista daquilo que é o debate social, ainda há muito que pode-se dizer em relação a este tema. Vamos ao nosso primeiro intervalo, e este intervalo saímos com a análise daquilo que foi o comportamento dos mercados. Hoje, nesta manhã, as grandes bolsas mundiais acordaram com uma tendência positiva, mas algumas delas não acompanharam este ponto. Vamos ao intervalo e até já.
Então, nós, como Organização da Mulher Moçambicana, queremos apelar a todas as mães para ter essa cultura de sempre fazer um rastreio para ver qualquer coisa estranha que está no seu corpo. Ir ao posto de saúde, não dizer, se sentir alguma coisa, diz que isto vai passar. Vai passar. Às vezes não passa, é mesmo o campo da mão. Portanto, todas nós temos que fazer esse trabalhinho. É muito simples. Quem é que não pega na sua mama todos os dias? Todos os dias vamos tomar banho. E nesse momento, a gente pode fazer o teste. Depois de fazer o nosso teste, aquilo que sentirmos de estranho, é melhor ir a quem sabe mais. Também queremos apelar que esta iniciativa não seja só para o mês de outubro. Seja uma iniciativa para sempre. Toque, toque, toca, pode salvar a tua vida. Junta-te a nós, venham todos levantar a voz. Diga não ao cancro da mama. Queridas filhas e irmãs, no caso de sentires um caroço na mama, dirige-se imediatamente a um centro de saúde. Mais vale prevenir do que remediar. Toque, toque, toca, pode salvar a tua vida. Continua sendo a moeda dominante. Estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa Análise Econômica nesta noite, quarta-feira, 6 de outubro de 2021. E vamos logo ao nosso segundo tema, portanto, vamos abordar a questão que tem a ver com a Imopetro, que é a importadora moçambicana de combustíveis, que diz que a manutenção do preço de combustíveis lesa as gasolineiras. Qual é a sua opinião, qual é a sua análise, Elcídio Bachita, em relação a este posicionamento, semanas depois de termos acompanhado que o preço do barril no mercado internacional havia extrapolado a fasquia de $80 para entrega em novembro. E nesta semana, a semana passada, na verdade, num dos órgãos de comunicação, a Imopetro aparece e diz isto. Haverá um ensaio para a subida de combustíveis? Sim, a possível subida de combustíveis ou dos preços de combustíveis digamos, indubitável. É indubitável, atendendo e considerando que os preços dos combustíveis no nosso país são determinados tomando em consideração aquilo que tem sido o comportamento ou o nível de procura ou o nível de preços no mercado internacional. Significa que os fatores externos, atendendo e considerando que Moçambique não é um país produtor de petróleo, não é um país produtor de combustíveis, depende eminentemente das exportações, ou seja, das importações. Isto vai ter as suas implicações no preço a ser aplicado ao consumidor ou no preço que poderá ser praticado pelas gasolineiras. É inevitável, ou poderá ser inevitável, a subida dos preços de combustíveis, caso os preços do petróleo no mercado internacional continuem a registrar alguma subida. Isto vai obrigar a Imopetro, ou vai obrigar o governo a ter que reajustar os preços dos combustíveis para compensar aquilo que são os custos ou as despesas com os custos de importação de mesmo combustível, nomeadamente os custos de transporte, assim como as taxas que devem ser pagas para a chegada do próprio combustível em Moçambique. E em termos também monetários, isto vai implicar um maior esforço financeiro para o país, atendendo e considerando que Moçambique anualmente gasta cerca de 100 milhões de dólares americanos com a importação de combustíveis, e isto representa um peso no que diz respeito ao volume das importações do país de cerca de 20%. Portanto, significa que o Estado gasta muito dinheiro com a importação
de combustíveis, e esta subida vai fazer com que os importadores gastem muito mais dólares com a importação de petróleo, com a importação de combustível. Portanto, esta subida no mercado internacional vai, de certa forma, obrigar as autoridades a ter que aumentar os preços de combustível. Naturalmente que isso também terá os seus efeitos sobre a economia nacional, sobre o tecido social da população, e um dos primeiros efeitos que poderão se verificar deverá ser a subida do preço de transporte em Moçambique. Isto porque os transportadores também serão afetados com esta subida de combustível e vão querer, digamos, ajustar exato, de acordo à medida com... dos teus Exato, gastos. exato. Bachita, num passado recente, o Estado subsidiou os combustíveis durante um largo período. Havendo esta situação, os analistas vaticinam que até dezembro, provavelmente, o barril esteja a $100. E se houver esta subida, há espaço para o governo poder subsidiar para não, portanto, esforçar o bolso do cidadão? Eu penso que o governo não está ou não estará em condições de subsidiar caso os preços ou o preço de combustível no mercado internacional vá até $90 o barril ou $100 o barril, atendendo e considerando aquilo que é a própria situação econômica atual do país. O Estado moçambicano está numa situação deficitária no que diz respeito ao seu orçamento, e este déficit também é agudizado por causa da Covid-19, uma vez que o Estado não está a arrecadar receitas suficientes para amortecer ou para minimizar o déficit no orçamento, porque várias empresas ficaram severamente afetadas por causa da Covid-19, e o Estado tem que arranjar recursos para fazer face àquilo que são as despesas com a importação de vacinas, compra de equipamento para fazer face à Covid-19. Eu penso que o governo não possui recursos financeiros para subsidiar, portanto, vai ter que deixar a economia funcionar, a mão invisível, como costuma-se dizer, como dizia o Adam Smith. Exato. Portanto, vai ter que funcionar a mão invisível, ou a lei do mercado. Se os preços sobem, portanto, o cidadão vai ter que compreender, vai ter que sentir a dor. Agora, é importante salientar que este problema poderia ser minimizado se o nosso país, se o nosso governo aproveitasse aquilo que são as vantagens de Moçambique. O país possui recursos energéticos como carvão mineral e também o gás natural, que está em exploração na província de Inhambane. E estes recursos, particularmente os resíduos, os restos de carvão mineral que estão a ser explorados na província de Tete, poderiam ser usados para a produção de combustíveis. Temos capacidade técnica para chegarmos a este nível? O que é que falta? Capacidade técnica como país, eu penso que ainda não, mas pode-se criar condições a médio ou longo prazo, pode-se fazer parcerias com outros países ou mesmo com as próprias multinacionais para tornar Moçambique autossuficiente no que diz respeito ao combustível. Isto porque existem condições, existem recursos naturais, só falta, digamos, a tecnologia, só falta a vontade e implementação por parte do governo para tornar o país autossuficiente no que diz respeito à produção de combustíveis, em vez de continuarmos a depender de outros países ou
de importações, pode-se reduzir as importações, pode-se substituir as importações de combustíveis, apostando mais na indústria local ou apostando mais nos recursos que o país dispõe para minimizar, portanto, estes choques que são causados pelo mercado internacional sobre a economia moçambicana, mas também sobre a vida da população moçambicana. Portanto, um dos motivos, fatores que têm estado a ser levantado ao nível do mundo é de que as economias retomaram. E esta retoma das economias traz esta necessidade das indústrias estarem a carburar, depois da pandemia da Covid-19, dos impactos nefastos. E nós, em Moçambique, também a economia está a retomar aos poucos. E se este preço de combustível é reajustado, estamos a olhar uma perspectiva em que o país, sendo importador, vai poder precisar destes combustíveis para alimentar a indústria. A nossa capacidade interna, em termos de divisas, a nossa robustez financeira, onde é que vamos buscar o dinheiro para poder fazer isto? Bem, o Estado vai buscar dinheiro a partir ou através de diversas fontes que existem, particularmente nas reservas que o Ministério Moçambicano da Economia e Finanças possui, ou através das reservas que estão no Banco de Moçambique, ou seja, as reservas que o Ministério das Finanças detém naturalmente, que estão depositadas no Banco de Moçambique. E o Estado pode usar uma parte dessas reservas para fazer a compra de combustível no exterior, atendendo e considerando que o combustível é um dos principais fatores de produção, é um fator de produção que dinamiza a economia nacional. Este aumento não pode impedir que o Estado faça a importação de combustível, mas é necessário que haja algum controle, ou tem que se fazer ou terá que se fazer alguma redução das quantidades a serem exportadas, e esta redução, ou caso não haja esta redução, naturalmente que isso poderá ser minimizado com o possível aumento do preço de combustível. Portanto, o Estado terá que ir à tesouraria buscar recursos para fazer a importação de combustível. Mas é importante salientar que este aumento ou possível aumento do preço do combustível vai ter os seus problemas sobre aquilo que é o nível da inflação no país, atendendo e considerando que Moçambique é um país que depende de importação de produtos básicos da vizinha África do Sul, e isto vai obrigar naturalmente os importadores a terem que aumentar os preços dos produtos. Exato. Por causa do aumento dos custos de transporte, neste caso, na importação de produtos, por causa da subida dos preços de combustível. E isso, se for acontecer, naturalmente que a inflação no país vai se registrar, e isso vai naturalmente, de certa forma, contribuir para alguma deterioração da moeda nacional, neste caso o metical, em relação ao dólar norte-americano. Isto porque quando os preços de bens e serviços aumentam na economia ou no país, isto diminui o valor da moeda. E quando Exato. O valor da moeda diminui, isso faz com que haja alguma flutuação cambial, no sentido de depreciar a moeda em relação a outras moedas, particularmente o dólar, que é uma moeda de referência, e o rand, sim, que é a moeda de referência. E isso naturalmente poderá obrigar o Banco de Moçambique a ter que intervir no sentido de controlar esta situação, no sentido de controlar a inflação, mexendo provavelmente nas taxas diretoras. Exato. Muito bem, chegamos tanto ao fim deste nosso segundo bloco, e vamos a um
curto intervalo, porque daqui a pouco vamos analisar o terceiro tema que elencamos nesta noite consigo, prezado internauta. Até já. O coronavírus é um inimigo invisível. Contudo, usando corretamente as medidas de prevenção, é possível vencermos esta pandemia. Juntos, somos capazes. Fique em casa. O estigma e a discriminação podem fazer com que as pessoas infectadas pela Covid-19 escondam a doença ou não tenham acesso aos serviços de saúde. Não discrimine a pessoa infectada e encoraje-a à adoção de medidas de prevenção. O uso da máscara, o distanciamento social e a lavagem das mãos devem constituir o dia a dia de todos nós. Proteja a si e a sua família. Seja um educador sanitário. Juntos, podemos vencer a Covid-19. Moçambique, stop Covid-19! O uso de máscaras nos transportes públicos é obrigatório e se cada um fizer a sua parte, ficaremos todos seguros. O uso das luvas é recomendado apenas aos profissionais de saúde e aos cuidadores de pessoas doentes. Fique em casa por nós e por você. Vivemos um momento crítico em que cada um de nós é chamado a contribuir. Fique em casa e proteja a si e a sua família. Pai e mãe, estamos num período de luta contra a pandemia da Covid-19. Não se esqueça de levar a sua criança ao peso e à vacinação na unidade sanitária. As unidades sanitárias estão prontas para garantir a segurança dos seus utentes. Sempre que as visitar, cumpra com as medidas de prevenção. Juntos contra a Covid-19. Moçambique, stop Covid-19! O crescimento da economia mundial será ligeiramente mais fraco do que o esperado este ano, afirmou a diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva, preocupada com as desigualdades entre países, com os mais pobres afetados pela falta de vacinas. Em julho, o FMI reviu em alta sua previsão de crescimento da economia mundial para 6% em 2021, mas aconteceu antes do impacto da variante Delta se fazer sentir em todo o mundo. Na sequência de diálogos com a Comissão Europeia e as autoridades nacionais de proteção dos consumidores, 16 grandes companhias aéreas europeias comprometeram-se a informar melhor e reembolsar os passageiros em caso de cancelamento de voos. O produto interno bruto dos Estados Unidos cresceu 1,6% no segundo trimestre de 2021 em relação aos 3 meses anteriores. Entretanto, sem mudanças em relação ao último cálculo, informou na semana passada o Escritório de Análise Econômica BEA, em sigla inglesa. A China teve um crescimento de 53% na quantidade de bilionários, ao passar de 456 em 2020 para 698 em 2021, de acordo com os dados divulgados pela Forbes recentemente. O país asiático continua atrás apenas dos Estados Unidos, que apresentou alta de 18%. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Brasil divulgou recentemente a nota de conjuntura, informando que a taxa de desocupação sofreu queda de 1,5% em um ano, saindo de 14,5% em julho de 2020 para 13% em julho deste ano. O Sindicato Nacional dos Metalúrgicos da África do Sul, NUMSA, na sigla em inglês, iniciou nesta terça-feira uma greve de grandes proporções por reajuste salarial. Com ações em diferentes partes do país, os trabalhadores rejeitam a proposta patronal de 4,4% de aumento salarial e pedem um acréscimo de 8% no vencimento. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso análise econômica. Quero recordar ao nosso internauta que todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas, estamos, portanto,
aí na sua tela para podermos trazer análise dos temas econômicos. O nosso terceiro tema, Bachita, refere a análise sobre o desemprego no país. O Instituto Nacional de Estatística diz que o emprego, portanto, a taxa de desemprego baixou para 17,5% depois de ter estado um pouco acima em 2020. O que é que isto pode transmitir em termos práticos? Esta redução da taxa de desemprego terá alguma coisa a ver com a recuperação da economia? Terá alguma coisa a ver com fatores externos que comumente tem estado a dizer? Bem, de facto esta é uma informação ou uma notícia interessante, mas não consigo perceber efetivamente qual foi a base usada pelo Instituto Nacional de Estatísticas para chegar a essa conclusão de que a taxa de desemprego registrou alguma queda no ano passado no país, atendendo e considerando aquilo que foi o comportamento ou desempenho da economia nacional. Afinal de contas, o desemprego, a taxa de desemprego, a sua subida, assim como descida, é determinada pelas condições econômicas existentes no país, e o desemprego é uma das variáveis ou é um dos principais indicadores macroeconômicos de um determinado país. Então, temos o desemprego, temos a inflação, temos o PIB, o consumo, que são indicadores macroeconômicos. E no ano passado, Moçambique registrou alguma depreciação destes indicadores macroeconômicos, particularmente o emprego o desemprego, por causa da situação da Covid-19, bem como a situação dos ataques terroristas na província de Cabo Delgado. A Covid-19 levou várias empresas, vários cidadãos moçambicanos ao desemprego. Várias empresas tiveram que fechar as portas, e isto naturalmente fez com que muitos moçambicanos, principalmente aqueles que estavam no setor formal, perdessem os seus postos de trabalho. Não só o setor formal, mas mesmo o setor informal foi severamente afetado por causa das medidas restritivas tomadas pelo governo com vista a conter a expansão da Covid-19 no país. Portanto, várias empresas, vários cidadãos tiveram que parar com a realização dos seus pequenos negócios, realização das suas atividades, e isso impediu com que eles tivessem alguma fonte de renda. Portanto, houve uma grande queda no nível de arrecadação de receitas de várias empresas, de receitas de muitos cidadãos que praticam atividade informal. No ano passado testemunhamos, por exemplo, o encerramento por algum tempo do mercado grossista de Zimpeto, bem como do mercado de Spamanine. Barracas estiveram encerradas por um tempo indeterminado, ou seja, por um longo período de tempo durante o ano passado. Portanto, muitos setores da economia nacional, particularmente o setor terciário, sofreram muito, diferentemente da indústria extrativa ou do setor primário, como a agricultura, bem como a extração mineira, registraram, digamos, algum impacto negativo, mas não foi severo. Agora, eu penso que essa informação foi baseada em pressupostos que não são muito bem claros, em falsos pressupostos. No meu entendimento, eu penso que houve, não sei como é que foi feito, portanto, o estudo, como é que foi feito. Portanto, o Instituto diz que o estudo considerou como população desempregada todas as pessoas de 15 anos ou mais sem ocupação
trabalhadores ocasionais, trabalhadores por conta própria sem empregados e sem trabalho regular e trabalhadores familiares sem remuneração. São estes que ele considerou desempregados. Isto quer dizer que qualquer um que esteja a fazer alguma atividade, seja venda de crédito ou seja o que for, foi colocado como alguém empregue. Esta forma de poder fazer as contas, do ponto de vista daquilo que se pretende que seja empregabilidade, o que seria empregabilidade? Tendo em conta que são pessoas que fazem trabalho informal ou trabalho, não bem como informal, mas sazonal. Exato. E essas pessoas do trabalho sazonal também são colocados como empregos. Como é que analisa esta situação? Justamente mesmo pela fiabilidade dos números que está aqui a levantar. Exato. Portanto, por mais que essas pessoas com idade inferior a 18 anos estivessem a praticar alguma atividade que lhes permitisse efetivamente ter algum rendimento, mas é importante salientar que muitas dessas pessoas ficaram severamente afetadas por causa da Covid-19, de tal maneira que o governo até teve que recorrer a medidas como subsídios às populações mais carenciadas, principalmente nas zonas urbanas, para minimizar o sofrimento das populações, porque muitos cidadãos estiveram desempregados, estavam em casa, não estavam a fazer nada. Agora, portanto, para mim é difícil perceber como é que o Instituto Nacional de Estatísticas chegou a essa conclusão de que o nível de emprego, ou seja, estamos a dizer que o nível ou a taxa de desemprego registrou alguma queda, então estamos a dizer que o emprego ou a taxa de emprego subiu um bocado no país, o que não chega a constituir a verdade, porque a economia foi severamente afetada. No ano passado, muitos moçambicanos perderam os seus empregos, particularmente os moçambicanos que vivem nas zonas urbanas, diferentemente dos moçambicanos que vivem nas zonas rurais. É verdade que considera-se que quem está a vender crédito ou quem está a vender castanha, quem está a vender amendoim na rua, está-se a considerar essas pessoas como se ou como estando empregadas. Mas do ponto de vista da empregabilidade e do contributo econômico destas pessoas, os elementos como não pagarem impostos, não estarem sujeitos a algum tipo de tributação, isto faz com que não sejam considerados pessoas que estejam a reforçar a economia. É mais ou menos, quero compreender esta dinâmica, de certeza o internauta também quer compreender isto. Aquele que vende crédito não é tributado, muitas das vezes, não paga nenhum imposto que se saiba. Então, e para efeitos da estatística, entra como um emprego esta pessoa. E, contudo, do ponto de vista do contributo econômico, não contribui em nada esta pessoa. Será este problema de compreender isto que fez com que mesmo o próprio Instituto Nacional de Estatística diga que há dificuldades de recolha de dados? Sim, só para fazer uma correção, um reparo. Exato. Portanto, o fato de essas pessoas, por exemplo, particularmente que praticam a atividade informal, não pagarem impostos, ou seja, não canalizam algum dinheiro ao governo como compensação ao próprio Estado por causa das atividades que estão a praticar, elas desempenham, sim, um papel importante para a economia nacional. Ou seja, sob o ponto de vista das finanças públicas, neste caso do dinheiro para o governo honrar com diversos compromissos, com diversas atividades para o funcionamento da administração pública ou para o desenvolvimento do país, estes indivíduos não estão a contribuir sob o ponto de vista, digamos, de finanças públicas, de public finance, mas sob o ponto de vista econômico do país, eles sim contribuem para o desenvolvimento do país na medida em que estas atividades que eles praticam permitem que eles tenham algum rendimento e consigam efetivamente satisfazer as necessidades das suas famílias, como o pagamento
das despesas que têm a ver com escola, transporte. Não sobrecarregando o Estado-nação social. Exatamente, Exato. bem como compra de produtos básicos para o consumo. É verdade que o Estado sai prejudicado porque não consegue coletar receitas fiscais, não consegue taxar ou cobrar impostos a essas pessoas. Mas isso já é a culpa do próprio Estado que não está organizado. A informalização da economia é a culpa do Estado. O Estado, de facto, perde muito dinheiro diariamente em Moçambique por não estar a taxar aqueles indivíduos, mesmo aquele que vende amendoim, aquele que vende mandioca no Chiquelene, aquele que está a lavar viaturas na Baixa. Esses indivíduos têm algum rendimento, estão a ganhar algum dinheiro. Então o Estado tem que ir para lá e taxar, cobrar imposto a essas pessoas. Mesmo cobrando um metical por dia ou por cada pessoa por dia, o Estado pode, atendendo e considerando que nós somos cerca de 30 milhões de habitantes e hipoteticamente podemos dizer que cerca de 2 milhões de moçambicanos pratica o comércio informal ou atividade informal. Se o Estado cobra a cada um desses indivíduos ou desses moçambicanos que praticam atividade informal, um metical nesses 2 milhões de moçambicanos, significa que o Estado por dia pode encaixar 2 milhões de meticais, multiplicados por 30 dias, estamos a falar de 60 milhões de meticais. Portanto, é um dinheiro significativo que o Estado pode usar, por exemplo, para a construção de uma unidade sanitária e uma escola primária de, vamos dizer, 5 ou 7 salas de aula. Portanto, isso é a culpa do próprio Estado. O Estado tem que criar alguns mecanismos que permitam que ele vá buscar dinheiro a esses cidadãos que praticam atividade informal, mas sem sufocar os mesmos. É uma necessidade do Estado, de facto, cobrar, taxar a essas pessoas como forma de eles contribuírem para o Estado poder honrar com diversos compromissos que tem com os próprios cidadãos, que tem com o próprio vendedor informal, como melhoria nas condições das vias de acesso, construção de mais salas de aulas, a compra de mais carteiras e construção de mais unidades sanitárias para beneficiar, portanto, a própria população. Significa que essas populações ou essas pessoas, pese embora não paguem imposto para reforçar o orçamento geral do Estado, contribuem para o desenvolvimento do país na medida em que contribuem ou lutam para minimizar aquilo que é a situação da pobreza que se verifica muito no país. A maior parte da população moçambicana é pobre e praticando atividade informal, eles que estarão ou estão a contribuir, portanto, no desenvolvimento socioeconômico do país como forma de combater a pobreza absoluta. Exato. Na semana passada, portanto, falando de pobreza, o próprio INE, através dos inquéritos do orçamento familiar, estava a dar a entender que ao nível do país, as cidades de Maputo aliás, Maputo, província e cidade de Maputo e algumas cidades grandes do país tinham uma certa capacidade em termos da média dos valores, eram mais altos, dos agregados familiares. Curiosamente também, para o caso do desemprego, os números são elevados na área, nas zonas urbanas. Qual é a relação que isto tem? O desemprego que é mais elevado nas zonas urbanas, a que se deve este fato, na sua ótica? Sim, economista que é? Sim, o desemprego é mais alto nas zonas urbanas, isto porque temos uma grande concentração de pessoas nas zonas urbanas e esta grande concentração também é causada por causa da migração do campo para a cidade. Se formos a verificar, segundo o próprio inquérito, o
desemprego incide-se mais nas províncias, ou seja, na província de Maputo e na cidade de Maputo. Portanto, temos uma grande concentração de pessoas com pessoas economicamente ativas, ou seja, pessoas com idade igual ou superior a 18 anos. E essas pessoas estão à procura de alguma atividade para garantir o seu sustento. E uma vez que a oferta, portanto, laboral, ou seja, o nível de oferta de emprego é inferior em relação à própria procura, esta situação faz com que o nível de pobreza ou o nível de desemprego seja maior nas zonas urbanas em relação às zonas rurais, isto porque nas zonas urbanas o capital ou a moeda é a principal fonte de sobrevivência, e se o indivíduo não tem algum trabalho, se o indivíduo não tem algum emprego, não tem como sustentar a sua família, diferentemente das zonas rurais, onde a maior parte da população depende da prática da agricultura, da prática da pastorícia, assim como pesca. Nas zonas urbanas não é assim. As pessoas estão à espera de ser empregues por alguém para poderem ter algum rendimento para sustentar as suas famílias, e o nível de oferta de emprego é inferior em relação à procura, portanto, pelo emprego. E isso agudizou-se por causa da situação da própria Covid-19 e também por causa da própria explosão demográfica que vai se verificando ano após ano. Muito obrigado, Alcides Bachita. Assim é que é. Chegamos, prezado internauta, ao final do nosso programa, a análise econômica referente a esta noite de quarta-feira, portanto, dia 6 de outubro de 2021. Bachita, muito obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Contamos voltar a estar muitas e outras vezes. E agradecemos também a si, prezado internauta, que esteve conosco. É um prazer imenso sempre estar consigo. Despedimos-nos com a esperança de estarmos na próxima semana para analisarmos a economia de Moçambique e espreitarmos aquilo que acontece fora do mundo. Muito obrigado. Estamos juntos.